Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Floresta Mundo. É com grande prazer que a gente inicia mais uma aula do passo a passo. E hoje o nosso passo a passo é de uma composteira doméstica feita com balde. Eu sou a Luciana Salles e eu vou te ensinar a fazer essa composteira e não precisa ter nenhum conhecimento prévio, porque nós iremos fazer passo a passo juntos. Essa composteira, quem me ensinou a fazer desse jeitinho, nesse modelo, foi o professor Anderson e o professor Almir, que são professores do Colégio Estadual aqui do meu município. Muito obrigada, professores. Espero que esse vídeo sirva como um instrumento pedagógico para vocês usarem nas aulas de vocês. Vamos lá, então? Vamos enumerar os nossos baldes para que a gente não se confunda aí no processo de fazer a nossa composteira. Então, a gente vai reservar o balde número 3, o terceiro balde, porque ele é o nosso balde base. Então, esse balde que a gente vai reservar, você reserve a tampa intacta e o balde também, você não vai realizar nenhum tipo de perfuração, por enquanto, aqui nesse balde número 3. E eu vou mostrar quais ferramentas vamos utilizar nesse processo de montagem da composteira. As ferramentas que iremos utilizar são uma furadeira com a menor broca possível, uma tesoura de poda, porque vamos cortar galhos e restos orgânicos, um estilete simples, básico, uma tesourinha básica também, luva para manusearmos a furadeira e uma tela, que precisa ser uma tela para filtrar e evitar a passagem de resíduos sólidos de um balde para o outro. Aqui o Masaki fez para mim com plástico de jardinagem e eu gostei muito, e você pode utilizar aquela tela que é usada para isolar espaços da entrada de mosquitinhos, insetinhos. Tem que ser tela de plástico. E aí você vai cortar no diâmetro do fundo do seu balde, do balde que você vai utilizar aí para montar a sua composteira. E agora vamos furar o fundo do balde para vocês entenderem como ele vai ficar. Bom, aí aqui a gente conseguiu finalizar os furos do balde. Aproxima, por favor, para mostrar como ficou. Esse processo nós vamos repetir também no balde 1, ok? Tá? A quantidade de furos, ela é o suficiente para drenar os líquidos que a nossa composteira vai gerar. E vamos lá para o balde 1? Bom, finalizamos agora o balde número 1 também. O fundo dos baldes, né? E ainda tem uma parte bem trabalhosa, que é a tampa da composteira. O que a gente vai ter que fazer? Nada mais, nada menos do que recortar toda a tampa para permitir o encaixe perfeito de um balde sobre o outro. Vamos lá para essa missão, que é cortar as tampas? Duas tampas, a tampa do balde número 1 e a tampa do balde número 2, ok? A tampa que era assim, ficou assim. E nós descobrimos no processo que o estilete é totalmente inapto para a tarefa. Então, indicamos outras ferramentas, tais como faquinha de serra, ou essa serra aqui de jardinagem, de poda, observando sempre, né, do fundo do balde, na tampa, observando para que fique o diâmetro certo, para evitar o máximo possível alguns buraquinhos, tá bom? No encaixe do fundo do balde nessa tampa. Então já estamos quase concluindo o processo de montagem da nossa composteira doméstica. Agora vamos fazer furos de respiração na borda do nosso balde, aqui nessa parte, tomando mais ou menos 1 centímetro de distância entre cada furo, porque é por ali que a nossa composteira, quando estiver em processo de decomposição, vai conseguir respirar. Vamos lá então para essa tarefa? Sucesso! E agora vamos furar a borda do nosso balde número 2, e aí a gente já pode ir para o processo de montagem da nossa composteira, ok? Pronto, os dois foram furados, tanto no fundo, quanto na lateral, quanto as suas tampas. E agora iremos fazer a montagem da composteira, mas eu preciso te falar sobre o que pode ou não ir na sua composteira. Vamos montar e vamos bater esse papo? Pessoal, agora vamos falar dos compostos que podem entrar
aqui nos nossos baldes. E vamos começar pelo que não pode? Não pode de forma alguma entrar fezes na sua composteira. Tanto fezes humanas não pode entrar, como fezes de animais não pode entrar na composteira doméstica, ok? Deve-se evitar frutas cítricas, cascas de frutas cítricas. Deve-se evitar queijos, deve-se evitar carne e também evitar comida que leva sal, óleo ou açúcar, ok? Agora vamos o que pode. Tirando isso, pode-se quase tudo, exceto aqui, quando a gente fala de papel, não pode jornal, ok? Tá? Jornal tá entre não poder e ser necessário evitar. Mas pode papelão picado, pode isso aqui, ó, carvão, olha que interessante, pode carvão, folha, ofício, rasgadinha, pode ir aquele rolinho, né, do papel higiênico, a gente pode picotar para colocar dentro da nossa composteira. Pode borra de café, desde que não seja um café que foi filtrado com açúcar. Então, você pode colocar na sua composteira. Casca de ovo, pode casca de legumes, frutas, exceto as cítricas, batata, aipim, casca de banana. Eu trouxe algumas coisas só para representar. Árvore, né? Restos de madeira. Se você for colocar madeira na sua composteira, que seja em partes menores, bem menores do que essa. Nesse caso aqui é o pseudocaule da bananeira, né? Em específico a parte do cacho, que eu cortei e ela, como ela é muito úmida e muito mole, ela pode entrar aqui nesse tamanho, mas se eu puder reduzir o tamanho, melhor ainda. Isso aqui é casca de milho palhada seca, pode. Folha seca pode, folhas verdes também pode, pequenos galhos podem, desde que você também reduza o tamanho dele. E o seco, a gente vai utilizar serralha, que o professor Almir me deu um saco de serralha. Então, a gente vai utilizar aqui na nossa composteira o seco, que é a serralha. Por que classificamos entre seco e úmido? Porque o seco, ele representa o carbono aqui na nossa composteira, né? Um macronutriente. E o úmido representa o nitrogênio, então que também é um macronutriente extremamente importante. Então, para manter um equilíbrio, a gente pondera entre 3 partes de seco e 1 parte de úmido, quando formos montar a composteira. Se você for colocar essa medida, então são 3 partes desta medida de seco e 1 parte dessa medida de úmido, ok? Então, vamos lá montar? Vamos, né? Bom, nesta fase final, iremos utilizar o nosso terceiro balde. Lembra que ele estava com tampa e sem furos no fundo? Ele permanecerá assim. E agora a gente reserva só a tampa intacta, ok? A tampa do número 3 vai ficar reservada. E agora, nós iremos fazer a montagem da nossa composteira. Tampa cortada, encaixa na boca do balde número 3. Balde número 2 com o fundo furado vai encaixar em cima da tampa. A tampa do número 1 cortada vai vir aqui na boca do balde número 2. E o balde número 1 finalmente vem em cima do balde da tampa cortada número 2 e encaixa direitinho. Na verdade, assim que você colocar qualquer resíduo aqui, você vem e tarraxa e fecha a sua composteira, tá? Mas, se você falar, Luciana, professor, eu não tenho tanto resíduo para encher de uma vez o balde número 2 e o balde número 1. Ok, retire o seu balde número 1, retire sua tampa recortada. Se você apenas está enchendo o balde número 2 com resíduos, ok, então use a sua tampa intacta, né? A sua tampa inteira. E feche normalmente e até você completar o enchimento deste balde número 2, você mantém com a tampa em cima. Claro, para evitar a entrada de roedores, para evitar a entrada de qualquer coisa que vá danificar a sua composteira doméstica. Ok? Agora eu vou fazer
a medida com vocês, tá bom? Aqui no balde 2, eu fiz uma camada de úmido e seco. E aí, a grande questão é que a gente vai medir. Então, vamos colocar 3 de úmido e 1 de seco, tá bom? E aí, o seco vai ser os papéis, que eu já havia mostrado, algumas galhas sequinhas, tá? Vamos dar uma picotadinha. Os rolos de papel higiênico, picota e coloca. Carvão é seco. As palhas secas, ok? As folhas, tá bom? Folha seca também. O nosso seco aqui já está garantido. Agora vamos fazer o nosso pote de úmido. Então, úmido vai ser a casca de ovo, a borra de café. Então, aqui eu vou colocar as bananeiras. Eu tenho a argalha, folha verde. E assim a gente vai montando a nossa composteira, ok? Partes úmidas e partes secas. Agora colocamos a nossa parte seca para cobrir toda a parte úmida. Vou colocar também a serralha enquanto parte seca, para cobrir um pouco mais. Como no balde número 2 tem os nossos resíduos orgânicos, eu coloquei o balde número 3 e agora eu vou tampar porque eu também não tenho tanto resíduo orgânico em casa guardado para poder encher o balde 2 e o balde número 1, mas eu acredito que ao longo da semana eu consigo. Se você está com a gente até aqui, me deixe saber nos comentários o que você achou. Se você tem alguma dúvida, nós podemos dialogar e eu espero de verdade que esse vídeo possa lhe auxiliar nas estratégias de conservação e preservação do solo, porque compostagem é um princípio da conservação do solo, e nas estratégias também de educação ambiental aí nas instituições de ensino que você estiver. Nós, eu e o Masaki, agradecemos a sua presença e eu vou tampar a minha composteira. E agora nós ficamos no aguardo de 45 a 60 dias até poder usar. Como reconhecemos quando o composto está perfeito para uso? Ele não tem nenhum cheiro desagradável, ao contrário, tem um cheiro de terra, sabe? Terra saudável, terra viva. E ele não tem nenhuma parte sólida. E se você fizer, me deixe saber nos comentários o que você achou, quais foram as dificuldades e as facilidades. Muito obrigada, fiquem com Deus.